Olá, sejam bem-vindos ao Inatalks, o podcast sobre tecnologia e inovação do Inatel. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o uso da robótica e da inteligência artificial na indústria 4.0. Com robôs autônomos, sistemas inteligentes e fábricas conectadas, a indústria 4.0 deixou de ser futuro distante para virar realidade no chão de fábrica. E para desvendar tudo isso, eu recebo hoje dois profissionais que vivem essa transformação na prática. O Ivo Marcelo Chiaradia Macelli, doutor em engenharia elétrica com foco em inteligência artificial e coordenador da pós-graduação em 5G aplicado na indústria 4.0 do Inatel. E Estevão Paes Leme, especialista sênior do Senai Rio de Janeiro em indústria 4.0 e aluno da pós-graduação em 5G aplicado à indústria 4.0 do Inatel. Ivo, Estevão, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Prazer é nosso. Agradeço o convite, isso aí. Para a gente começar esse bate-papo, né, eu acredito que a gente, quando fala indústria 4.0, a gente está falando da quarta revolução industrial, né? Desde os anos de 1800, a gente tem passado por diversas revoluções industriais e que mudaram completamente como os bens foram produzidos e como o trabalho tem sido feito hoje em dia. É justamente isso que está acontecendo agora? Nós estamos passando por uma quarta revolução industrial? Exatamente. De alguns anos para cá, né, esse conceito de indústria 4.0 já vem sendo discutido. É um conceito que originou lá na Alemanha, né, e ele veio se expandindo pelo mundo. E, basicamente, a gente tem uma entrada, né, das TIC, das tecnologias de informação e comunicação, né, toda a digitalização de processos industriais, fazendo parte do universo industrial. Então, no que isso impacta? Né? A gente passa a ter uma indústria agora que tem um conhecimento muito maior do seu cliente, que são as pessoas, através, por exemplo, de redes sociais e meios de comunicação, e ela passa a atender de forma muito mais próxima do que o consumidor quer, né? E aí a gente chega num conceito de produção customizada, né? De maneira que a gente consegue, de alguma forma, atender as expectativas do público em geral. E, por outro lado, você tem a questão técnica, que é a questão de melhoria de processos, acompanhamento, gestão, comunicação, enfim. Então, existe um universo de conceitos que abarcam, né, a indústria 4.0, que envolvem a indústria 4.0. Eu acho que eu posso colaborar com a fala, é real, né? A indústria 4.0 e já não é de agora, né? Na verdade, a gente já está com um movimento até falado muito sobre a indústria 5.0. Já existe uma provocação para isso, mas o que a gente vive hoje é 4.0. Mas eu acredito que ao decorrer da conversa a gente vai conseguir levantar alguns pontos e assim, cara, o que realmente falta? Hoje, visitando algumas empresas, a gente ouve, sim, que está o 4.0 implementado, mas algumas têm algumas dificuldades na parte de cibersegurança, parte de integração. Então, existe uma indústria 4.0, mas uma operação, de repente, 3.5, professor, posso falar? Eu posso falar assim? Então, há um movimento... Totalmente ainda 4.0. A metodologia e as tecnologias emergentes, elas estão presentes, né? Mas quando a gente pensa na 4.0, a gente tem alguns pilares ali, né? Desde robótica, desde data science, desde cibersegurança. Então, existem algumas dificuldades para implementar todos os pilares, né? Não necessariamente precisa ter todos, mas existem os fundamentais. Né? E quando eu falo fundamental, é principalmente está envolvido os dados nas nuvens, então ainda há um processo e um caminho longo ainda para ser seguido, pensando no equilíbrio de todas as indústrias. E quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está dizendo de um mecanismo, né, uma forma como essa indústria 4.0 reinventou aí o modo como as empresas projetam, elas fabricam e também distribuem seus produtos. Por meio de quais tecnologias isso é possível hoje em dia? Por exemplo, manufatura aditiva é uma, né? Você pode criar protótipos em 3D usando impressoras 3D. Você pode fazer simulação em ambiente computacional do produto, enfim, fazer uma série de testes, né? Baseado no feedback que você tem do mercado em tempo real. Então, assim, existem várias possibilidades, né, de você atender o que se espera, né, usando o que o Estevão falou, que são os dados. Então, até então, as empresas partiam do princípio que existia um produto em comum que atenderia a todas as necessidades e agora não, e aquele produto era aquele, né? Agora não, agora ela lança o produto, mas ela tem o feedback, ela vai aprimorando esse produto e deixando ele cada vez mais próximo das expectativas. Né? Então, as tecnologias da indústria 4.0 possibilitam isso. Né? Eu estou batendo nesse ponto porque isso aí
realmente é algo diferencial. É diferente você lançar um carro, né? E esse carro, beleza, em tese atenderia todo mundo. Mas amanhã, com o feedback das pessoas, as empresas vão percebendo, poxa, a gente poderia ter colocado esse acessório, que é muito importante e é valioso para as pessoas, mas nós não colocamos. Agora, com o feedback, a gente pode lançar uma nova versão desse carro, né? Incluindo tudo que a gente precisa que seja colocado baseado nos dados que a gente tem. Entendi. Ser um carro mais direcionado para um público-alvo, por exemplo. Exatamente. Eu acho que, para mim, o que chama muito a atenção é a parte da integração, né? Quando eu falo em integração, a gente pensar num chão de fábrica, e aí eu tenho, de repente, um operador que opera lá uma máquina CNC, uma máquina de torneamento, e o CEO da empresa tem a possibilidade de entender quantas peças aquela pessoa ele produziu, porque há uma integração, uma resposta, uma coleta de dados muito grandes e hoje com a 4.0 muito mais rápido, né? E assertivo. Mas inevitavelmente a gente não vai conseguir não falar da IA, né? Hoje a IA para tratativa de dados na 4.0 ela tomou um avanço muito grande, né? Hoje a empresa que não trabalha com a IA, não tem a IA envolvida, ela está alguns passos atrás daquela que já está trabalhando desde lá do chão de fábrica até tratamento de dados gerenciais, né? Então, a graça dessa integração é isso. Eu tenho lá uma pessoa operacional no chão de fábrica, ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa administrativa, gerencial, que opera as planilhas e esses dados se conversam, né? Esse é um dos grandes pilares aí da 4.0. A gente pode dizer, então, que a IA ela é o centro dessa indústria 4.0? Eu não diria centro, mas eu diria catalisador. Perfeito. Né? É um impulsionador. Né? Então, por exemplo, como o Estevão entrou um pouquinho mais no ambiente fabril, eu também gostaria de entrar dando um exemplo de controle estatístico de processo. Né? Ou seja, toda empresa tem um setor de qualidade. Como é que ela mede essa qualidade? Aferindo, né, a qualidade dos produtos que ela está produzindo. Se existe um padrão, se esse padrão está sendo seguido. E antigamente o operador ia lá com um paquímetro, fazia as medidas, anotava num papel, né? Isso era levado e aí alguém analisava todas essas medidas, fazia os cálculos para ver se estava ok. Né? Depois surgiu o controle automático, estatístico de processo, estatístico de processo automático. Ou seja, você passou a ter equipamento que fazia a medida e o próprio equipamento armazenava a medida e descarregava isso numa planilha do Excel. Mas aí o gestor ia lá e ia ter que fazer os gráficos e analisar. Com a IA, você tem isso tudo de forma automática. Entendi. Então, você já tem todos os KPIs, os indicadores que mostram, olha, tá ok o nosso processo, a qualidade está X, né? Estamos falhando aqui e ali, sem a necessidade do gestor ter que analisar aquilo, tirar as próprias conclusões. Seria até mais certeiro, a gente pode dizer, nesse caso? Sem erros, talvez? Se você... Aí entra uma questão bastante filosófica, né? Se você levar o certeiro como uma coisa determinística, né? Certo, errado, errado, eu poderia dizer que seria certeiro. Agora, quando você me pergunta mais certeiro, em tese eu estou descartando a experiência daquele cara que está olhando ali. Então, a experiência do humano, ela conta muito. Por quê? Porque a IA vai dar um número, né? Esse número é calculado, mas ela não vai dar necessariamente a melhor interpretação desse número. Entendi. Ela vai te dar uma interpretação fria, baseada no que ela conhece. Já o operador, o gestor que está ali, ele vai dar uma interpretação baseada na experiência voltada para aquela empresa. Exato. Eu penso exatamente igual, professor. Exatamente igual. Eu acredito que ela não seja o centro, de verdade, mas ela potencializa e acelera as coisas, né? Porque a gente está acostumado, a população em geral está acostumada a ouvir IA e relacionar mais a parte de GPT, né? A generativa, hoje em dia está muito popular. Mas existe toda uma inteligência artificial tradicional, né, por trás, que a gente entra na parte de visão computacional, na parte de machine learning, e isso, assim, um resumo, um case, assim, sabe? Um operador, antigamente, ele olhava uma peça, identificava se ela estava ruim ou se estava boa, que estava ruim, ela mesma descartava. Agora, através de uma câmera que está usando uma visão computacional, ela consegue observar se aquela peça está dentro do padrão para descarte ou não. Então, assim, é uma inteligência artificial usando a parte de visão, tá? Entendi. Eu trouxe alguns dados aqui pra gente, e de acordo com um estudo do Monitor da Indústria 4.0, que foram analisados pelo Observatório Nacional da Indústria,
O mercado da indústria 4.0 no Brasil atingiu 1,77 bilhão de dólares em 2022, representando aí uma taxa, então, de crescimento anual composta de 18,8% entre 2017 e 2022. Esse valor pode atingir pouco mais de 5,6 bilhões de dólares em 2028, com uma taxa de crescimento anual composta de 21% no período de 2023 e 2028. Na experiência de vocês, né, o que já é realidade quando a gente fala em robótica e inteligência artificial nas indústrias brasileiras? Bom, quando você fala indústria brasileira, a gente olha para o nosso mercado e, naturalmente, a gente olha de forma comparativa, né? Tomando alguém como referência para saber se estamos bem ou não. Né? O fato de crescer por si só não quer dizer muita coisa. Né? Você fala assim, aumentou a receita. Mas a pergunta é, aumentou porque aumentou a produção? Aumentou porque o dólar aumentou e você vende e recebe em dólar e agora está ganhando mais dinheiro? Né? Mas o número de oportunidades de emprego aumentou, né? Ou diminuiu com isso. A qualidade dos produtos fabricados aumentou, permaneceu ou diminuiu. Então, tem uma série de variáveis, né? Que possibilitam uma análise muito melhor do que do impacto da indústria 4.0 do que simplesmente um número que diz arrecadação, que reflete a arrecadação. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para a China e para o Japão, para os Estados Unidos, para a indústria fora do Brasil, eles têm coisa de 100, 500 vezes mais robôs do que a nossa indústria. Então, em quantitativo, é muito maior o quantitativo lá fora do que aqui dentro. Por outro lado, você deve pensar o seguinte, ótimo, então eles estão na frente. Não sei. Por quê? Porque o robô ele vai tirar o emprego de várias pessoas que estão ali. E aí, quando você coloca no extremo da produção, eu também não sei até que ponto a gente tem mercado consumidor para isso tudo. Né? Temos. Mas se todas as empresas, ao mesmo tempo, colocarem tudo no extremo de produção, eu não sei se a gente vai atingir um nível de consumo compatível com o nível de produção. Então, chega uma hora que a gente também pode tropeçar numa questão que estamos produzindo mais do que consumimos em função da tecnologia, né? E isso aí quebrar muita empresa. Né? Então, acho que tem que haver uma equalização entre demanda, né? Oferta, procura e demanda, oferta, perdão, e a gente ponderar isso no sentido de que, peraí, ter robô é realmente o que a gente precisa? Sim ou não? Beleza, Agora, qual o impacto da robótica na indústria, né? Na sociedade, melhor dizendo. Então, se a gente comparar, vai subir, vai ter um crescimento, isso é positivo? Não sei. Eu acredito que sim, porque a gente ainda tem pouco. Só que até um dado momento, daí para frente, eu não sei. Eu acredito que o impacto possa ser tão grande na sociedade que passe a ser um ponto negativo para a gente. Eu, por experiência, eu não vou saber falar exatamente sobre esses números e valores, mas de realidade de quais indústrias utilizam mais robótica, né? Aí, quando eu falo robótica, eu tenho ali a robótica industrial, onde podem ser braços industriais, eu tenho a robótica colaborativa, eu tenho dentro disso aqui a robótica, a gente chama que é a AGV e a MR, nada mais do que são robôs autônomos. Então, são algumas indústrias, eu vou falar do caráter Rio, né? Rio de Janeiro, que eu consigo ter um olhar do que está acontecendo lá. A parte de automotiva é muito forte, tem muita presença da parte robótica, assim, principalmente industrial. E agora eu vejo uma parte já colaborativa muito grande em novos negócios. Por exemplo, existe um negócio novo de montar o sorvete, que é um braço robótico colaborativo. Não sei se vocês chegaram a ver se tem aqui, montar pizzas. E isso em próprio stands próprios no shopping, onde só tem um braço robótico ali pegando o que é necessário, que o cliente pediu. Né? Então, de entrada, de presença dessa parte robótica no Rio, é muito voltada a essas.
a parte logística também é muito forte, né? Hoje a logística, a gente olha um cenário igual o Mercado Livre, ou então igual a própria Amazon, que a gente tem as 2 fábricas distribuidoras lá no Rio de Janeiro, você entra, é tudo a parte robótica. E são esses robôs autônomos, quando ele vai lá, ele já reconhece o pedido, ele vai até o pallet necessário, pega aquele pallet e vai, né? Então, a entrada ainda da robótica, eu percebo que ainda é devagar, né? Muito devagar. Tirando essas indústrias que eu comentei aqui, as outras eu tenho certa dificuldade de entender o porquê que ainda não tem, mas eu consigo prever em algumas indústrias. Por exemplo, eu acho que eu associo muito isso a processos que já estão prontos e não tem uma redundância para parar aquele processo, para falar assim, vamos parar esse processo aqui para a gente substituir tudo por máquinas. Sim. Não, porque só essa parada que ele vai fazer, imagina o custo e o valor que ele vai ter. Então, ele prefere continuar ainda com a forma manual, né, que o investimento dele já é o normal, sem ter que parar todo o processo, porque não tem uma redundância para o processo continuar enquanto eu paro aquele. Entendi. Então, isso no Rio acontece muito, mas muito. Então, eu trabalho com integração também. Quando eu vou fazer a integração, os equipamentos são mega antigos, exatamente por isso. Eu falo, cara, eu não posso parar, eu não posso perder isso aqui, deixa funcionando. Então, incluir novas tecnologias é um desafio por causa disso também. Imagina um empresário ter que parar o processo para ter que renovar toda a atualização tecnológica dele ali para incluir robô, incluir alguma máquina nova. É um questão cultural também, né? E a quebra de cultural. paradigma, né? Exato. Entender também que o retorno que isso pode trazer, né? Não é muito palpável quando a gente tenta vender um robô para um empresário. Fala assim, o robô vai te trazer os benefícios e tal, ele não cansa, ele vai trabalhar ali 24 horas e tal. Às vezes não é palpável. Não, vou continuar do jeito que está aqui, manual, que está funcionando. Então, há essa quebra de paradigma que precisa no Rio de Janeiro, principalmente, né? Não sei em Minas Gerais como é. Eu acho que isso é... Brasil, né? Brasil. Bacana. E quais são esses sistemas autônomos, então, que já são utilizados hoje, né? Tem como saber também alguns resultados que estes sistemas autônomos já oferecem para a gente hoje? Olha, em termos de resultados, eu não saberia te dizer, porque eu não trabalho tão diretamente com a área de robótica, mas a área de IA, né? Embora estejam intimamente interligadas, né? Mas a gente tem bastante aplicações, um número grande de aplicações de robótica, por exemplo, em logística, né? Em grandes armazéns, de você ter que ter uma pessoa para ir lá, pegar um pallet, trazer, colocar no caminhão. Então, eu já vi, né, aplicações desse tipo, do robô indo lá, pegando, trazendo, né? Enfim, mas eu acho que para a gente quantificar isso é bastante complexo. Eu não sei se vocês têm essa informação. É difícil quantificar. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque se eu olhar para o offshore, que as pessoas associam robótica às vezes como um humanoide, né? Mas existem, como eu falei, a robótica são braços, são... Até aquele aspirador de pó que você tem em casa é um robô autônomo aquele, sabe? No offshore a gente tem o ROV, que é um submarino, um subaquático, né? Que ele é um robô. Ele é monitorado, ele pode ser autônomo, mas ele também é controlado via joystick para fazer descer antes no mar, entender onde precisa de reparo, né? Ele faz toda a marcação onde tem que soldar. Tem o próprio robô que faz solda, então tem algumas coisas assim. Agora, é interessante, eu estive mês passado nos Estados Unidos e lá eu tive a oportunidade de andar no carro autônomo. Algumas coisas me chamaram a atenção, assim. A primeira delas, o valor era muito mais barato do que contratar um Uber X, assim, qualquer, né? E o funcionamento absurdamente preciso, assim. Eu lembro que eu fiquei esperando, ele veio, me buscou na porta, e aonde a gente estava não tinha uma saída. Ele entendeu que não tinha uma saída, ele fez o retorno. Olha. E me levou até o ponto destino final, né? E isso, assim, totalmente autônomo, não lidei com nenhum outro ser humano até chegar lá. Interessante. Né? Isso é interessante. Ô Ivo, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência agora, né? A sua experiência com a inteligência artificial aplicada com a engenharia elétrica, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como foi a tua experiência, como é, né, o seu trabalho também sobre isso. Então, eu comecei... Eu não quero colocar datas aqui para não parecer que eu sou velho, né? Mas, assim, eu comecei a estudar em 2003, né, inteligência artificial. E naquela época eu comecei a estudar redes neurais dentro de um grupo de pesquisa, né? E também a IA biológica, né? Evolutiva é o termo,
né, que são os algoritmos genéticos, otimização por enxame de partículas, uma série de técnicas, né, que vieram dando sustentação para o que hoje é a IA que a gente tem, né? E ao longo desse tempo a gente foi dentro do universo acadêmico, né, em grupos de pesquisa e com alunos, enfim, em parceria com a empresa, nós fomos desenvolvendo aplicações, tanto aplicações de previsão, né, como aplicações de visão computacional para identificar, por exemplo, um painel de relés para caminhão, né, numa caixa de relé de caminhão, se o operador tinha colocado aquilo correto, para ele não precisar ficar checando isso manualmente. Na indústria farmacêutica, com blisters, que são essas cartelas de comprimido, né, para identificar se havia sido preenchido todos os pontinhos ali, Entendi. se tinha sobreposição. Né? Então, assim, a IA ela veio fazendo parte do meu dia a dia, como o Google faz parte do dia a dia das pessoas. Então, quando você tem um problema, você fala, vou lá no Google, vou pesquisar. Eu, naturalmente, sem perceber, quando eu tenho um problema, pensar, como eu posso usar a IA para resolver isso, né? E isso já veio caminhando comigo desde lá de trás, né? Então, hoje, eu até falo muito isso para meus alunos, a gente tem que entender a tecnologia, quando a gente está imerso nesse universo, como uma ferramenta. Sim. Nós não podemos nos limitar a usar como usuários, né? Simples, comuns, mas sim como uma ferramenta. Então, se você faz parte da área, a IA é uma ferramenta para você, a robótica também. E aí você passa a enxergar aquilo, a ferramenta como algo que vai te permitir prosperar, que vai te permitir resolver problemas da sociedade. E aí toda vez que você tiver um problema, que você tiver uma oportunidade, você fala, quais ferramentas eu tenho? Como é que eu posso resolver isso? Então, o meu dia a dia é esse, né? De estar sempre buscando implementar alguma coisa que seja relacionada à inteligência artificial. E quando eu converso com as pessoas que estão na indústria, elas também me dizem a mesma coisa. Nós estamos num momento de transformação digital e estamos tentando incluir a inteligência artificial de alguma forma para otimizar o nosso processo, nosso produto, enfim. Ô Estevão, né? Vamos continuar falando de inteligência artificial e eu queria que você falasse um pouquinho como que a IA ela aparece, então, em soluções práticas de automação industrial e também em visão computacional. Não, perfeito. Eu, bem parecido com o professor, eu sou da área de automação, então lido com IA já tem um tempo também. Rede neurais, machine learning, sempre fez parte do processo, né? Hoje eu uso muito a visão computacional, a IA, e eu deixo bem claro, eu não sou formado em TI, a minha formação é automação. Então, minha linha de raciocínio é chão de fábrica, assim, né? Então, quando eu vou pensar numa solução, eu já penso em algo que eu já fiz usando a automação. De que maneira? Geralmente era para detecção de peças, essas questões de peças, ver a qualidade da peça, identificação de cor também. A gente chama muito na automação como visão de máquina. Então, a câmera ela sempre fez parte ali, que a visão computacional ela é um eixo dentro da inteligência artificial tradicional, né? Então, quando a gente fala visão computacional, isso é IA? Realmente é IA, tem ali dentro, a gente está utilizando algumas coisas de IA. E hoje, eu tenho uma aplicação, a gente estava conversando até antes, né? Hoje eu faço as aplicações com a experiência que eu tive na indústria no esporte. Hoje eu estou migrando e eu estou inserido no meio do esporte. E de que maneira eu uso a IA lá junto com a visão computacional? Coleta de dados. Então, vou dar um exemplo simples que a gente faz. Para treinamento de goleiro, né? Treinamento de goleiro a gente consegue captar através da visão computacional e IA o impulso, o tempo de reação que o goleiro ele pode ter, a flexibilidade que ele tem com os braços, né? Aonde ele consegue ficar no meio do gol, ou então ficar um pouco mais afastado. Tem todo um estudo de coleta de dados que a IA consegue trazer para mim. Além de dados de acelerômetro, eu consigo trazer a velocidade, o caminho, quantidade de quilômetros e metros que o jogador percorreu durante o jogo, além de análise de padrões de um jogador batendo um pênalti. Hoje é muito feito isso de forma manual. Tem uns olheiros para estudo, entender. Vamos entender como aquele jogador, qual o movimento que ele faz quando ele escolhe chutar para a esquerda, qual o movimento que ele faz que ele escolhe para chutar para a direita. E é observado através de vários vídeos e anotações, né? Tanto quem assiste muito futebol e vê que às vezes o goleiro vai lá tem uma anotaçãozinha para ele tentar entender qual que é o lado de conforto do jogador bater. Com a IA e a visão computacional, a gente consegue retirar de dados muito claro a forma de movimento e o que fica
bem evidente lá nos padrões. Assim, ele movimentou muito o quadril para a direita quando ele resolveu chutar para a esquerda. Ou então ele levantou um braço, direcionou o pé esquerdo, enfim. É muito Ele além consegue só do trazer... chutou para um lado, chutou para o Não, outro. existe Não. toda uma Muito engenharia além. por trás ali que bacana. traz muitos dados para a gente, né? E, assim, se eu pudesse mostrar o quantitativo de dados que uma visão computacional IA rastreando uma pessoa traz, é enorme. Tanto de ergonomia, tanto de físio, né? A gente entra na parte de fisioterapia, ele que consegue identificar se ele está andando corretamente. E aí, dessa maneira, faz parte da minha pesquisa também no mestrado, que a gente consegue fazer algumas previsões de possíveis lesões, né? Ou se tem contusão, tempo de desgaste do jogador, a gente consegue observar isso usando a visão computacional e a IA, que está muito presente no esporte hoje. Voltando a falar um pouco sobre os robôs industriais, né? Hoje eles são capazes de tomar decisões com base em inteligência artificial? Sem dúvidas, já eram. Já eram antes. Já eram. Sem IA já Então, era. por exemplo, se eu tenho numa fábrica, numa automotiva, né, uma linha de produção de carro, se eu tenho um robô, um braço que pega a porta e coloca na posição correta, né? Como é que esse carro, como é que esse braço é treinado, né? Então, se o carro parar 1 milímetro para frente, se porventura acontecer isso, e não houver inteligência artificial, ele vai tentar pôr após a mesma posição, ela vai ficar fora do lugar, né? Então, o treinamento é feito com o operador fazendo várias vezes o movimento, né? Repetindo, e isso para gerar uma massa de dados para que a IA aprenda com esses movimentos qual é o movimento que ela deve fazer. E aí ela checa a posição do carro e ela consegue pegar a peça onde ela estiver e colocar onde ela estiver. Por quê? Porque ela já viveu situações no passado, né, em que a peça estava em diferentes posições, assim como o carro, né? Então, embora não se espere que isso vá acontecer, se acontecer, ela está treinada para que seja possível, né? Então, a IA, ela como eu disse, é o grande catalisador, né? O robô não seria nada. Um ponto importante que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: o sistema é formado de automação. E todo curso de automação, lá no começo, quando você vai começar a estudar automação, é explicado o propósito. Por que a automação surgiu? Para fazer com que o trabalho pesado que o homem realizava, né, fosse substituído por máquinas, né? Legal. E a inteligência artificial? Qual é o propósito? Né? Assim como as máquinas passaram a substituir o trabalho pesado e repetitivo, cansativo, a IA ela passa agora a substituir o trabalho cognitivo. Então, primeiro nós nos ocupamos de fazer máquinas que nos substituíssem nos esforços humanos, né, pesado, e agora nós estamos fazendo máquinas que estão nos substituindo nos esforços cognitivos. São as máquinas que estão começando a pensar no nosso lugar. Então, eu enxergo a IA como uma automação de toda a atividade cognitiva que a gente faz. Bacana. Um treinamento de uma IA, né, quando ela tem ali a sua accuracy consideravelmente boa, ela é capaz de cometer erros humanos, por causa de intervenção de outros humanos. Mas, tirando isso, ela vai executar exatamente o que treinou. E existem algumas formas, eu gosto de associar com a gente, porque a ideia da inteligência artificial é imitar o pensamento de redes neurais que a gente tem. Uma vez que a gente ensina, a gente está fazendo algo que é chamado de treinamento supervisionado. Então, eu estou falando assim, isso aqui é uma televisão. Beleza, ela entendeu. Quando eu entro num ramo chamado Deep Learning, que é redes neurais profundas, ela tem a capacidade de associar as coisas por padrões. Significa entender sozinho. E eu faço uma analogia, até falei hoje mais cedo na palestra, que como que eu consigo olhar para isso aqui e entender que isso é uma TV? Eu fiquei tentando lembrar quando foi que me falaram o que era uma televisão. Aí eu lembrei da minha mãe, quando eu era pequena, ela me chamava Steph. Aí eu ia pra lá, ela pedia, troca o canal ali, porque era aquelas TVs de tubo que não tinha controle, eu ia lá, apertava, tinha que ser manual. Só que quando foi avançando essa TV de tubo, ninguém falou pra mim assim, isso aqui agora é uma televisão. Eu acredito que por não supervisionado, já tinha sido supervisionado, aprendido, eu já entendi que, isso aqui que é TV. Essa associação, analogia, é pensar que o robô, quando ela tem um uso da IA, com um considerável treinamento nela, ali, de uma rede profunda, ela já consegue fazer essas associações e tomar suas decisões por si própria, né? Então, essa é a grande graça de pensar, nossa, realmente, de fato, aqui ele tá aprendendo, né? Tá aprendendo sozinho. E quais que são os maiores desafios do uso dela, então, hoje na indústria? Essa é uma pergunta capciosa, né?
É e não é. Eu acredito que uma visão bem particular, eu acredito que o maior desafio seja financeiro. Porque você manter, as pessoas estão acostumadas, né, especialmente no Brasil, a cultura do grátis. Né? Então a gente usa tudo que é grátis. A gente usa o GPT, eu uso gratuito, eu uso Spotify, eu uso gratuito, não me importa com a propaganda, enfim. Só que quando você entra no meio industrial, né, quando você entra no meio empresarial, enfim, você não pode partir do princípio que você vai usar uma ferramenta, por exemplo, que seja gratuita e limitada, né, e que não te dá o suporte que você vai precisar. Né? Então, vamos pensar no GPT. Você fala assim, vou usar o GPT na indústria, vou criar um agente inteligente para fazer isso lá na parte gerencial. Né? Só que a gente precisa lembrar que por trás daquilo existe uma infinidade de data centers, existe uma infraestrutura computacional enorme, né, que você precisa manter e que custa muito caro. Né? De duas uma. Ou você vai ficar refém de uma Big Tech, vai ter que pagar e vai correr o risco dela ter acesso a todos os seus dados, o que não é desejável, ou você vai ter que manter a sua própria infraestrutura computacional para você treinar a sua IA e para você manter a sua IA funcionando. Né? Então, eu acredito que existam desafios técnicos, existam desafios relacionados à cultura, mas aí eu acho que aí eu estou pensando em empresa no geral, não estou pensando em grande empresa. A grande empresa vai pagar, mas estou pensando no pequeno e médio empresário, que é a maioria. Sim. Né? E aí esse cara vai ter condição de pagar, ele vai ter condição, ele vai ter a sua própria infraestrutura computacional, ou ele vai estar sempre dependendo de um terceiro, e esse terceiro vai ter, em tese, acesso a tudo que é informação, né, usada para treinar a IA, por exemplo. Então, acho que isso é um desafio bastante... fora que a questão de segurança também, né? Cibernética. Sim, então, eu vejo... É difícil a questão. Né? Eu vejo também financeiro, mas eu vou um pouco além, professor. Eu até queria ouvir o senhor também. Vou fazer a pergunta para ele depois. Fica à vontade. Não é que é o seguinte, eu acredito que existe uma falta de entendimento e também em uma explosão de hype. O que é a explosão de hype? É um empresário, um dono de empresa, ele vai para um evento, ele chega lá, o pessoal fala assim, a IA vai mudar a sua vida, a IA vai aumentar a sua produtividade, a IA é o que você precisa ter na sua empresa. Se você não tiver isso na sua empresa, você está falido. Mas quando vendem isso para ele, já vendem com essa estrutura, assim, vai precisar treinar um modelo, vai precisar ter uma infraestrutura, e talvez se você olhar para a dor dele, na verdade não precisa disso tudo. Só que ele está tão preocupado de não estar envolvido, inserido nesse ramo tão competitivo, que ele vai querer aquilo. Só que aquilo é uma infraestrutura tão grandiosa que para o micro, às vezes, aquilo não é necessário. Existem outros caminhos, usar coisas já com pré-modelo, treinado, sabe? Então, eu acredito sim que tem a parte financeira, mas também tem essa parte que peca muito do hype acabar vencendo, né? Do empresário não entender, deixa eu entender de fato como que isso pode ser aplicado aqui. Porque às vezes ele não olha isso, às vezes ele só quer ter ali para aplicar em tudo. E às vezes uma automação resolve. Sim, grande parte vai resolver. Grande parte vai resolver. Não precisa treinar um modelo de IA para ter uma infraestrutura grande. Então, eu vejo isso como um grande ponto de atenção, assim, sabe? Naturalmente, com o passar do tempo, vão ter empresas que vão oferecer esse serviço. Então, a minha empresa, ela vai oferecer, né, esse serviço de treinamento, enfim, para pequenos negócios, tudo bem, concordo. Isso mas eu não sei qual o impacto disso na difusão, né? Por que eu disse a questão financeira? Um tempo atrás, nos Estados Unidos, a cultura, o boom estava tão forte que as empresas começaram a colocar nos seus produtos now with AI, né? Agora com inteligência artificial, para alavancar a venda. E muitas empresas foram processadas. Por quê? Porque não tinha IA. Né? Na verdade, ele mudava alguma coisinha ali, uma funcionalidade que não era IA, e colocava lá para alavancar a venda, e aquilo virava. Né? Então, quando eu digo de questão financeira, é exatamente nesse ponto, a hype, o hype, né? Isso. Tipo, de repente, amanhã, a cultura vai ser assim, tem IA, é uma garrafa d'água, tem IA, não, então eu quero aquela uma que tem. Né? E aí você vai se sentir obrigado
a fazer com que o seu produto, por mais simplório que seja, mais sem necessidade, passe a ter alguma coisa de IA para passar a ser competitivo. E aí você vai ter que ter alguém que vai atender essas muitas pequenas empresas, e esse alguém vai ter que ter uma infraestrutura computacional, e isso vai ter um custo, né? E naturalmente é um custo elevado. Então não vai ser um serviço tão barato, tão popular, a não ser que você use uma solução gratuita, enfim. Mas para as empresas médias e grandes aí, eu acho que a questão financeira pode ser um desafio, né? Para popularizar em nível profissional, tá? Não em nível... Não uso do dia a dia Não no nosso. uso do dia a dia, não. Pessoa civil, Você realmente né, no implementar caso. sistemas de grande porte, né? Com o IA, tá? Bacana. Ô, Esteban, você é aluno, né, da pós-graduação 5G, né, focado aí na indústria 4.0 aqui do Inatel. E como que o curso está te preparando, então, para esse novo cenário industrial? Sim, na realidade a 5G, a gente vai fazer um ano, professor. Um ano. Vai fazer um ano que a gente já tá estudando, mas eu já utilizava isso antes de estar na formação, né? Claro que eu estou ganhando muito mais com a Inatel, a gente tem aprendido muitas coisas. E assim, como eu falei na resposta anterior sobre a parte de esporte, professor, o 5G é muito usado no esporte, mas muito. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na FIFA, no campeonato agora de clubes, né? Mundial de clubes. O árbitro de vídeo, né? Ele estava utilizando... o árbitro de campo, ele usava uma câmera lateralmente aqui, né? E aquilo com transmissão ao vivo. Não sei se você reparou naquilo. Aí eu fui pesquisar, cara, que time bom, assim, né? Não tem um delay. Aí eu fui ver, eles fazem um link dedicado ali de tecnologia 5G, né? Só para mandar monitoramento do vídeo para transmissão. E não só nisso, né? Eles têm também o chip na bola, né? São 22 bolas que tem que ter em campo. Então imagina só, tempo real que ele manda os dados da bola para o relógio do juiz. Teve até um caso, que foi um jogo do Manchester, que teve uma bola que duvidou que entrou, que aí o Haaland, que é um atacante deles, olhou assim, começou a comemorar, o juiz olhou assim, não apitou no meu relógio, não foi gol. E aí eu falei, nossa, que essa tecnologia é muito rápida. Aí eu fui ver também, é um 5G ali com aplicado, sabe? Então, claro, a Inatel está trazendo uma visão para mim bem mais grandiosa, mas entendendo que como isso está sendo aplicado em várias partes aí da indústria, né? Tanto esporte, indústria, manufatura, tudo mais. Para a gente encerrar, né? Estamos chegando ao fim, mas para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta. Eu queria saber o que vocês acreditam que está por vir aí nessa integração entre inteligência artificial, robótica e indústria 4.0. Difícil, hein? Muito difícil a pergunta. É difícil no sentido de que a gente está numa fase em que a tecnologia está evoluindo muito rápido. Eu digo a tecnologia, especialmente a tecnologia que está associada à IA, né? E a IA também está possibilitando o desenvolvimento de tecnologias novas, porque muito do conhecimento que a gente tinha, né, que estava distribuído na internet, agora está concentrado, né? Como assim está concentrado? Antigamente eu tinha que pegar as porções de conhecimento, e agora com a inteligência artificial você consegue refinar esse conhecimento e buscar e trazer para si exatamente o que você precisa, né? Se você souber usar muito bem, né, as ferramentas de IA, o tempo ele é muito menor para que você consiga encontrar a informação que você precisa, né? Então isso aí deve também potencializar, né, e acelerar as novas tecnologias que vão aparecendo, né? Agora, com relação à robótica e a IA, eu acho que isso tende, seguindo a linha do Japão, né? Lá no Japão eles estão com academia para treinar robô. Então você compra o robô e manda ele para academia para treinar, para fazer essas atividades que você quer que ele faça para você, né? As empresas pagam a academia para o robô, né? Então, e o Japão tem uma meta muito ousada de fabricar esse ano aí mais de 500 mil robôs. Então, se a coisa for andando rápido lá, eu acredito que em 5, 10 anos a gente vai ter a gente possa, inclusive, ser cuidado aí na terceira idade por um robô. Olha só. A gente vai conviver com robô, eu acredito, muito antes do que a gente imagina. Conviver assim com o robô do nosso lado, Atravessando na rua. o tempo todo. Já está acontecendo aos poucos, e a gente ainda não está
dando esse olhar tão direcionado para isso, né? A IA, por exemplo, não que eu seja da conspiração, mas eu leio muito, muito artigo sobre isso. Saiu um artigo eu não vou lembrar o nome, professor, não sei se você chegou a ver isso, sobre o rapaz que saiu da GPT falando sobre a AGI, Sim. né? Que é a IA geral, Sim. né? Que dizem que é onde chegou ao ápice do nível da inteligência artificial. Antes de sair desse artigo, eu vou chutar datas que eu não lembro exatamente datas corretas, mas é aproximadamente isso. Diria que daqui a 60, 70 anos teria essa AGI. Aí passou um tempo, diminuíram em 30 anos ali. Aí diminuiu mais um tempo, diminuiu para 20. Aí ele saiu da GPT e fez um artigo falando que é em 2027. Olha, Então, daqui a é uns logo anos. ali. É logo ali. E assim, ganhou um peso na comunidade isso por ser quem falou e a gente está vendo algumas coisas de fato melhorando muito, né? Eu estou fazendo um teste, aí voltando para a visão computacional, que é uma parte da IA, estou fazendo um teste que a precisão é quase 99%, que é o seguinte, é de segmentação de pessoas. Antes a gente tinha uma certa dificuldade, por exemplo, a câmera ali está me filmando. Se passasse alguém atrás de mim, talvez a segmentação pegaria nela, só que quando ele passasse atrás de mim, ela sairia dela porque eu estou tampando a câmera. Essa segmentação é Send-to, depois eu até te apresento, professor. Ela consegue ver onde ele está passando por trás de mim. Então, assim, eu estou tampando a câmera e a câmera, através da IA, consegue ver ele atrás de mim. Entendi. Então, isso é um dos avanços que eu vejo assim, na visão da computação. Nossa, isso aqui tem milhões de possibilidades que eu posso aplicar, né? Então, é assustador a gente que trabalha, a gente está envolvido nisso, a maneira como as coisas estão avançando e, de fato, estão avançando. A gente tem muita conversa aqui ainda, né? Sim. Pena que o nosso tempo acabou. Tinha muitos outros assuntos para a gente explorar, tenho certeza. Mas eu quero agradecer muito vocês, Ivo, Estevão, por estarem aqui hoje e compartilharem todos os conhecimentos de vocês. Um prazer é todo meu e eu me disponho a quem quiser trocar uma ideia. Meu e-mail é ivo@inatel.br, Ivo com Y, né? E tamo aí, vamos adiante. Eu também agradeço, foi incrível, tá? Quem puder me seguir também é @EstevãoPazLeme em todas as plataformas digitais. E é isso. Vamos falar de tecnologia e muito assunto para falar. E esse episódio do Inatalks está chegando ao fim, mas você pode assistir e ouvir também os outros episódios pelo YouTube e também pelo Spotify. Por lá você pode conhecer um pouco mais do que o Inatel tem a oferecer. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há 6 décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Até o próximo episódio.